Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem não conhece essa oração? O Pai Nosso é uma oração universal, ensinada por Jesus. Encontra-se em Mateus 6, 9 a 13. Antes de fazer essa oração, Jesus exortou as pessoas que estavam ali rodeadas dele, dizendo que para orar não precisa ir para as sinagogas, praças e falarem alto para que sejam ouvidos, não. Ele disse que a pessoa poderia entrar para o seu quarto, fechar a porta e fazer ali a oração secreta, que o Pai ouviria. Isso Jesus está dizendo aqui. O quarto, o Monte Santo, o seu cantinho, é o lugar que você pode buscar a Deus e ser ouvido por Ele. E antes mesmo que falemos das nossas necessidades para o Pai, Ele já o conhece, mas Ele tem o prazer em que o Filho se dirija a Ele com humildade e peça, antes exalte o seu nome. Para essa singela meditação sobre o Pai Nosso, que é uma oração tão completa, tão perfeita, eu não vou usar palavras de teólogos, de pessoas conhecidas. Eu quero falar de mim, o que eu entendo por cada expressão desta. Então, Pai Nosso, para mim, quando nós dirigimos a Deus, é Pai Nosso, que estás no céu. É uma reverência, é uma contrição, é uma intimidade. Também é dizer que Deus é Pai de todos, do rico, do pobre, do culto, do inculto. Pai Nosso não é Pai só meu, é Pai de todos. É um Pai, não é um Pai exclusivo, que escuta apenas uns, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Venha o teu reino sobre nós. É como reconhecer que Deus precisa vir com seu poder para nos ajudar, porque se Ele não vier, estamos perdidos. Venha com o teu poder sobre nós, porque somos pobres e necessitados. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Ainda que para o nosso ego a nossa vontade seja melhor para nós, definitivamente não é. Jesus, mesmo sabendo que a morte de cruz viria sobre ele e que seria terrível, ele orou ao Pai para que ele, se possível, afastasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Apesar da cruz permitida pelo Pai, o pecador alcançou salvação. Quando o Pai não nos atende, não é para nos desesperarmos ou virarmos as costas para Ele. Ele sabe de todas as coisas. Nós vimos apenas o presente. Deus já registrou o passado, vê o presente e o futuro. Quantas vezes pedi a Deus algo que para mim seria minha felicidade e Ele não me concedeu? E depois vi que se Ele tivesse me concedido, não seria feliz coisíssima nenhuma. Uma coisa é certa, precisamos da graça de Deus. Paulo foi enfático em dizer: a tua graça nos basta. A tua graça nos basta. Peço licença ao meu ouvinte para contar uma experiência com concursos públicos.
Eu, desde a faculdade, eu ansiava ser juíza. Quando o professor falava juiz de direito, falava do que o juiz de direito fazia, meu coração disparava. E assim que eu me formei, que eu preenchi os requisitos, comecei a fazer concurso de juiz. E fui bem sucedida. Cheguei a 4 provas orais. Significa que eu tinha conhecimentos. E na prova oral era reprovada, mesmo saindo bem nas provas. E isso me causou uma revolta. E um dia, voltando de um resultado de uma prova, eu tão triste, eu disse a Deus: não quero ter mais experiência contigo, não. E Deus falou ao meu espírito: também não quer a minha graça? Fui tomada por um sobressalto e disse: Deus, não tires de mim a tua graça, pois sem ela não saberei viver. O tempo passou e Deus me concedeu tantas oportunidades no meu trabalho, no meu ministério, nas igrejas. E eu cheguei a exercer a defensoria pública, um atendimento, como todos sabem, voltado para os necessitados. Ali eu me realizei. Como eu me realizei na defensoria pública? Foram 6 anos de defensoria pública. Também fiz um concurso para juiz leigo no estado da Bahia, e ali exerci por um pequeno período. E como eu fiz bem aos necessitados, como aquilo me realizou. Às vezes eu passava para minha sala e eu via o pessoal, uma fila enorme na defensoria pública. Eu dava vontade de descer e atender os necessitados, porque eu tenho esse chamado, eu sinto bem ao lado de um necessitado. Aí, paralelamente ao direito, eu trabalhei na educação como professora, e nos últimos anos da minha carreira, eu executei um projeto meu de cultura de paz. E como eu ajudei crianças e adolescentes, até adolescentes envolvidos com muita violência, como eu consegui, para a glória de Deus, que eles repensassem as suas atitudes. E com isso, eu contribuí para a formação moral dessas crianças e adolescentes para serem cidadãos do bem. Hoje vejo que Deus tinha outras oportunidades para mim. Não era juíza de direito, mas eu pude entregar a justiça para alguns necessitados. Isso me fez muito bem. Foi o maior desafio da minha vida, mas eu dei conta. Glória a Deus. Qual foi o meu objetivo de contar essa minha experiência? Para te dizer que não se desespere, não se entristeça com Deus, o seu Pai, quando Ele não lhe atender. Porque o melhor Ele sempre tem para você e para mim, para todos que o buscam com sinceridade de coração. Diz a palavra na Bíblia assim, que se Deus cuida das aves do céu, não vai cuidar de você, homem de pequena fé. Então que confiemos no Senhor. Então essa oração do Pai Nosso foi uma direção que Jesus nos deu para termos um bom relacionamento com o Pai e com o nosso próximo. E quando Ele diz amém, é uma forma de concordância de tudo o que foi expressado e na confiança que Deus ouviu a oração. Amém.